Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa Palavra Espírita vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está conosco hoje um grande amigo, batalhador, não só da doutrina espírita, mas um grande batalhador do assunto que nós vamos abordar hoje. E essa pessoa, grande amigo, chama-se Jorge Brandão. Jorge, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Para a gente bater um papo hoje aqui. Eu que agradeço, Jada, em nome de todos os voluntários do CVV, em nome de todas as pessoas que podem entender um pouquinho mais conosco hoje também a questão da prevenção do suicídio, que é o nosso foco. É realmente uma oportunidade de ouro para nós poder, através do teu programa, divulgar um pouco mais, falar que realmente podemos prevenir o suicídio e que todos nós podemos colaborar. Perfeitamente. E você que é telespectador já deve ter percebido na camiseta do Brandão, CVV número 188. E é esse que vai ser o nosso assunto hoje, já que, Brandão, o Dia de Prevenção do Suicídio... Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, criado pela Organização Mundial de Saúde, é o dia 10 de setembro, terça-feira, onde em todo o mundo se faz campanhas, né, sobre prevenção do suicídio. Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Bom, o Setembro Amarelo foi criado no Brasil em 2015 pelo próprio CVV, com o apoio da Associação Brasileira de Medicina e a Associação de Psiquiatria, para podermos falar mais sobre a prevenção do suicídio. Um dia só, que era o dia 10 de setembro, é pouco. Então se criou em setembro um mês inteiro. Na verdade, felizmente, em função dos veículos de comunicação, do trabalho dos profissionais da área de saúde, está se abrindo espaço, está se quebrando tabus, né, para que a gente possa falar sobre prevenção do suicídio. Então, setembro, para nós do CVV, é um mês de intensa atividade, né, tanto em palestras, em escolas, hospitais, unidades militares, panfletagem nas ruas. Nós, assim, corremos num pé só, como se diz, para atender essa demanda tão importante, que são portas que se abrem no mês de setembro. Perfeito. Para quem não sabe, o Jorge Brandão, ele é, eu anotei aqui, é fundador, porta-voz e voluntário do CVV. E o que é o CVV, afinal? Olha, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma organização não governamental, que não tem nenhum vínculo político ou religioso e que atua de forma ininterrupta desde 1962 no Brasil. Então, são voluntários que prestam apoio emocional, que é diferente de apoio psicológico ou psiquiátrico, né? É apoio emocional a todas as pessoas que nos ligam através do telefone 188, também através do nosso site, cvv.org.br, e que precisam conversar, que querem desabafar, pessoas que se sentem solitárias e inclusive pessoas que também estão pensando em suicídio. Agora, Brandão, nós estamos gravando o programa na TV Santa Maria, que abrange Santa Maria, correto? Mas quem não acessa a TV Santa Maria, que é de fora, porque o nosso programa atinge todo o Rio Grande do Sul, não sabe
como acessar o CVV de fora de Santa Maria. Como é que faz? Por exemplo, das imediações aqui da cidade. Bom, o CVV vai fechar o ano de 2019 com 3 milhões de ligações atendidas. 3 milhões. 3 milhões. São 120 postos no Brasil que atendem 24 horas, são 3 mil voluntários trabalhando. Então, tanto de Santa Maria como de qualquer cidade do Brasil pode se ligar a 188 gratuitamente, 24 horas, de telefone fixo ou celular. Nós, inclusive, recebemos muitas ligações de outros países, porque os países vizinhos aqui da América do Sul, que moram os fronteiriços, né, também nos ligam. Mas assim, ó, é um grande número de pessoas que nos ligam durante as 24 horas do dia. E, Brandão, o 188, você já tem um diagnóstico? Qual o principal motivo do suicídio ou os principais? Tem alguma estatística a respeito disso? Bom, os especialistas têm que se debruçar sobre isso, né? Os suicidólogos, psiquiatras, psicólogos, estudiosos, nós mesmos do CVV estamos sempre pesquisando também e todos chegam a uma conclusão: o suicídio é multifatorial. Ou seja, são muitos fatores, né, que podem levar ao suicídio. Vamos dar um exemplo bem simples. O Zé terminou uma relação que ele tinha, um casamento, e ele acabou se suicidando. Para as pessoas que estão em torno, que conhecem o Zé, vão acreditar que foi isso. Ó, uma pena, ele terminou o relacionamento e se suicidou. Mas por trás disso, para quem estuda, para quem acompanha, para quem realmente procura saber as causas, existem muitos fatores. Vão querer saber, por exemplo, como é que foi a infância do Zé. Será que ele foi uma criança amada? Será que ele teve princípios e valores? Será que ele teve diálogo na família? Será que o Zé acreditava em alguma coisa? Será que o Zé tinha sonhos? Será que o Zé era uma pessoa que se relacionava? Será que ele não estava envolvido em drogas, em álcool? Como foi o comportamento dele durante a vida? Porque separações acontecem todo dia. Sem dúvida. E as pessoas, a maioria, consegue superar. Agora, muitas vezes é a gota d'água, né, num copo cheio, que faz ele transbordar. Então, o que dispara, como se diz, um gatilho que possa fazer ele vir a se suicidar. Então, ele é multifatorial. Agora, o importante também é salientar que espaços como esse, né, divulgação séria, responsável de como prevenir o suicídio, informações, são importantíssimas na prevenção. Isso todos os especialistas são unânimes. Nós podemos, sim, prevenir o suicídio. E se nós vamos formar uma rede na sociedade de proteção, nós precisamos, todos nós, Jader, nos sentir como um nozinho dessa rede, sabe? Ouvindo melhor o outro, prestando atenção no amigo, no ambiente de trabalho, colocando a mão no ombro e dizendo: poxa, conta comigo, tu vê que tu está mais triste, não quer conversar sobre isso? Em que eu posso te ajudar? Entende? Incentivar ele a procurar ajuda profissional também, a levar para o número do CVV, né? Então, existem muitas formas que nós podemos, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que nós costumamos dizer que é uma sociedade de surdos, né? Porque as pessoas correm muito e não tem tempo de ouvir, né? Então, o CVV, nós recebemos ligações que às vezes duram 4 horas. 4 horas? 4 horas. Então, uma pessoa para ouvir o outro durante 15 minutos, meia hora, já é algo bem raro. Agora, né? 4 horas. 4 horas, né? E a pessoa, ao colocar para fora, isso é importante, Jader, ao colocar para fora o que ela sente, ela ressignifica os seus pensamentos, né? Ela consegue perceber o que tem dentro de si. E isso faz com que ela sinta um grande alívio, né? E consiga reordenar as suas ideias, os seus pensamentos. Estando muitas vezes com a ideia fixa de suicídio, ela percebe que existem outras saídas, né? Que existem outras alternativas. E aquela ideia que era uma monoideia, ela consegue diluir, né? Com a ajuda do outro. Muitas vezes as pessoas nos dizem, desculpe se eu me alongo nessa pergunta, mas essa pergunta é muito importante. Às vezes as pessoas nos dizem, após uma ligação bem longa, nos dizem assim: quero te agradecer pelos conselhos que tu me deu. E a gente não deu conselho nenhum. A gente escutou sem preconceito, acolheu com respeito e ela mesma encontrou respostas. E ela disse: mas como que tu não me aconselhou? Como é que eu estou com essa solução? A solução está dentro de ti. Perfeito. É preciso que tu encontre condições favoráveis, como uma semente, colocando água, terra boa, que ela possa germinar. Porque a nossa natureza é realmente de crescer, né? Nós chamamos isso no CVV de tendência atualizante, ou seja, a capacidade que cada ser humano tem de buscar as suas soluções, né? Agora, Brandão, eu tenho certeza
que muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento já deve ter passado com algum familiar na sua casa, tomara que não, certo? Isso que a gente torce. Mas aquele potencial suicida, para que as pessoas saibam, ele dá algum sinal? Dá alguns sinais, na verdade, no plural? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que realmente é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Pesquisas científicas, estudos conseguem detectar que quase 20% das pessoas durante a sua vida pensam em suicídio. Em algum momento da sua vida, ou pensaram ou pensarão em suicídio como uma alternativa para aliviar as suas dores. Então é algo muito mais preocupante, muito mais próximo. E o Setembro Amarelo foi criado, o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio, porque a Organização Mundial de Saúde considera o suicídio uma epidemia. Hoje é a segunda causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 28 anos. Segunda causa de morte. Meu Deus. Nossa. É algo assim assustador. Então, por isso nós precisamos de espaços como esse para falar que realmente não é algo que tem que ser levado a sério. E os sinais, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, na maioria das vezes, eles são dados. Os principais sinais que a pessoa dá, realmente ela muda de comportamento. Ela começa a se tornar um pouco mais introvertida. Ela usa frases como, por exemplo, assim: talvez se eu não estivesse aqui seria melhor para vocês. Eu sou um perdedor. Meu caso não tem saída. Esqueça, não se preocupe, eu vou resolver isso. De outra maneira, ela começa a dar sinais, ela muda peso, ou ela engorda muito, ou ela emagrece muito, ela começa muitas vezes a se envolver com droga, com álcool, ela se isola. Então, assim, são sinais claros que ela está em inconformidade com a vida. E aí ela não está conseguindo enxergar outra alternativa. E quando se afirma, os estudos afirmam que o suicídio está presente as causas, os problemas mentais, saúde mental. Quando a pessoa está para se suicidar, ela está fazendo um erro de avaliação. Ela não está conseguindo perceber outras alternativas. Para ela só existe aquela saída, que é o suicídio. Aquela dor é insuportável, interminável e não tem solução. Então ela está com essa ideia fixa de que não tem saída. Então ela está debilitada mentalmente, ela está doente. E ela precisa de ajuda. Brandão, a produção está informando que nós temos 1 minuto somente, mas nesse 1 minuto eu vou deixar uma pergunta, questionamento para te responder no início do segundo bloco. E o questionamento é o seguinte: nós que não passa pela nossa cabeça o suicídio, nem temos sinais de depressão, e é aí que eu quero chegar. A depressão é um sinal de que aquele ali pode ser um potencial suicida? A depressão é um sinal de que aquele estado que a pessoa está enfrentando é um potencial sinal de suicida? Mas isso tu vai responder no início do segundo bloco. Certo. E dizendo isso, eu estou encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. O nosso intervalo é apenas e tão somente 45 segundos e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado.
Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Brandão, tu lembra que eu te deixei um questionamento no início, no final, perdão, do nosso primeiro bloco? Então, fica com a palavra. Certo. É muito bom o teu questionamento e dá a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre essa questão tão importante, né, no suicídio. Antes de nós falarmos em depressão, certo, nós precisamos dar um passo atrás para falar de ansiedade, né? Porque a ansiedade é a antessala da depressão. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos ansiosos. Eu, enquanto estava esperando ali, fiquei um pouco ansioso, porque o programa vai começar, é uma responsabilidade falar em nome do CVV e dos voluntários, mas isso é natural, isso até nos ajuda, porque dá um pouco de emoção na nossa voz. Agora, a ansiedade, quando ela se torna crônica, ela se torna realmente, vamos dizer assim, um veneno, porque ela nos debilita mentalmente. E nós ficamos nessa ansiedade constante, tentando, muitas vezes, viver o que passou ou viver algo que não chegou e não vivemos o presente. E essa ansiedade, ela tem levado, naturalmente, à depressão. E nos casos de depressão, existem vários níveis de depressão, mas chegando ao nível máximo da depressão, nível mais crítico, 10% das pessoas se suicidam. É um índice bastante alto. Então a depressão, assim como os transtornos bipolares, né, estão ligados muito diretamente à questão do suicídio. E quando entra aí um fator agravante muito sério, que é o álcool e as drogas, então podemos dizer que a bomba está armada. Esse 10% aumenta mais ainda. Aumenta, porque o depressivo, ele já está vendo a vida, vamos dizer assim, com óculos escuros, né? Uhum. Então ele não consegue ver o lado positivo, o lado bom. E é importante também frisar que a questão da depressão, ela tem vários fatores, né? Além dessa ansiedade crônica que pode se transformar em depressão, ela tem fatores fisiológicos, ela tem fatores clínicos, que não compete a nós fazermos a afirmação, mas ela tem tratamento também. E toda ajuda é muito bem-vinda. Na questão da depressão, a psicoterapia, a psiquiatria, o espiritismo, né, a rede de amigos, de apoio de amigos, boas leituras, tudo isso, né, a inclusão social, tudo isso faz com que se tenha mais facilidade de sair de uma depressão. Perfeito. Desculpa. Não. Eu entro agora numa questão espírita, né, quando Kardec nos fala que para sair de uma situação difícil é necessário uma crise. Né? Então, muitas vezes, isso está na Revista Espírita de 1862, muitas vezes a maioria das pessoas que têm depressão consegue sair com um pensamento diferente, com um pensamento até de valorização da própria vida, porque nesse período, nessa introspecção dolorosa, conseguiram muitas vezes se encontrar. Né? Agora, Brandão, eu te conheço, eu acho que desde o tempo que tu não era do CVV, não tenho certeza disso, mas tu, antes do CVV, tu era espírita, né? Tu tem uma formação espírita de longa data, né? E depois tu entraste, foste um dos fundadores do CVV. Qual é a visão que tu tinha antes de entrar para o CVV, ser fundador do CVV, ou melhor dizendo, e agora, sendo espírita e do CVV? Bom, agradeço a oportunidade dessa pergunta e primeiro eu gostaria de explicar que o CVV Brasil nasceu dentro da Federação Espírita Paulista. Certo. Um grupo de jovens estudantes, de um grupo de estudos, liderados por um universitário, o engenheiro Jacques Conchon, que faleceu agora o ano passado. Eles começaram esse movimento na década de 60, que era sexo, drogas e rock and roll, e começou a aparecer os primeiros suicídios em jovens, né?
Então, quando nós estávamos no grupo, esse grupo espírita no Lar Joaquina, eu convidei os colegas para nós fazermos alguma coisa mais prática, mais objetiva para a sociedade. Um trabalho como o teu, né? Que, tirando o espiritismo da casa espírita e indo ao encontro das pessoas, levando para as pessoas. E aí surgiu a ideia que as coisas não acontecem por acaso. Não acontece, é verdade. O CVV me surgiu e eu liguei para São Paulo e na outra semana já estavam aqui nos dando curso. Foi algo assim muito, muito rápido. Mas o que me fez, a minha mudança de percepção, eu sou espírita há mais de 20 anos, e CVViano há 8, mas o que me mudou, a minha percepção sobre o suicida, né? É importante dizer que o espiritismo nunca foi e nunca será contra o suicida, ele é contra o suicídio. Sim. Pelas suas dolorosas consequências. Mas o que foi me passado, que eu aprendi com o CVV, é que nós precisamos ter uma visão de misericórdia com quem está para se suicidar. Porque é algo que foge totalmente ao controle da pessoa. Ela está numa situação que ela não consegue raciocinar, na maioria das vezes, né? Claro que tem alguns suicídios que são friamente planejados e tal, mas a grande maioria, ela está num estado doloroso que ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar. E também, sabemos nós as consequências, né, das consequências do suicídio, né, após a morte do corpo físico. Mas eu comecei a ver o suicídio com muito mais amplidão, eu comecei a ver o suicídio com múltiplas causas, como eu falei no início, e claro, sempre consciente, sempre percebendo a força que tem a nossa doutrina espírita para auxiliar na prevenção do suicídio. Exatamente sobre esse é meu próximo questionamento. Que força é essa? Em que a doutrina espírita, o espiritismo, pode auxiliar aquela pessoa que está pensando em cometer esse ato? Bom, eu vou citar um exemplo que eu gosto muito de usar nas minhas palestras, né? que é do astronauta. Né? Um astronauta que é preparado para uma missão espacial durante muitos anos, onde se investe bilhões de dólares nele, ele, ao chegar, vamos citar um exemplo, que ele, ao abrir a nave, para chegar no planeta que tão esperado, ele diga por rádio, para o pessoal da Terra: pessoal, desisti, não vou descer aqui. Eu pergunto para os nossos amigos, né, telespectadores, ele pode fazer isso ou não pode? Pode, pode. Só que as consequências são inevitáveis. Porque todo um preparo, toda uma aposta foi feita nele para que ele desenvolvesse aquela missão. Com a nossa existência aqui na Terra, e isso que o Espiritismo nos ensina, não é muito diferente. Um grande movimento no plano espiritual foi feito, um grande preparo no qual nós participamos também foi feito, um grande esforço para que nós estivéssemos aqui nesse planeta, aqui nesse estado, nessa cidade, nesta família, neste lugar, exatamente, para aproveitar uma existência. Uma coisa inestimável, o valor de uma existência. Então, nós sabendo disso, de onde viemos e para onde vamos, e sabendo que tudo aqui na Terra é provisório, nós começamos a redimensionar os nossos desafios e percebendo, né, o que realmente importa e o que não é tão importante como parece. Né? Tudo aqui é passageiro. E a gente precisa ter essa consciência, e o Espiritismo nos ajuda, porque é a fé raciocinada, é a compreensão, né, do sentido maior da existência. Então, a esperança não nos abandona mais, nós não precisamos mais correr atrás dela. Todos os dias nós temos esperança e alegria de viver, e nós somos convocados, Jada, para levar isso para todos. Brandão, achei sensacional esse teu exemplo do astronauta, maravilhoso. Obsessão e suicídio, tem alguma coisa, algum link aí? Tem link, sim. Muitos de nós que estamos aqui na Terra, como dizia Chico, nós não estamos aqui para nos banhar em águas de rosa, né? Nós estamos aqui porque precisamos resgatar, precisamos aprender e precisamos evoluir. E muitas vezes, em outras experiências reencarnatórias, nós fizemos alguns inimigos. Né? Inimigos que às vezes não compreenderam nossas atitudes e muitas vezes também nós fizemos por merecer ter esses inimigos. Então, quando nós estamos debilitados mentalmente, quando nós estamos enfraquecidos, eles se aproveitam. Quando nós criamos uma sintonia também, um ambiente favorável, eles se aproveitam para nos estimular ao ato do suicídio. Então, é algo que acontece por sintonia.
né? É uma oportunidade que nós estamos apresentando a eles para que eles possam, né, de certa forma, se vingar, ou seja, dar o troco, né? É claro que esses irmãos, eles precisam de orientação, precisam de luz, precisam de ajuda, né? E nós podemos sim fazer preces por ele, porque se eles estão aqui, eles têm algum motivo por trás, né? Então a casa espírita, todas as suas possibilidades, nas palestras, nos passes, no trabalho de desobsessão, né, no atendimento fraterno, em tudo isso pode ajudar muito. E aí entra o valor, né, do Espiritismo nessa luta, né? Brandão, o que aqueles familiares de um suicida podem fazer por ele? O suicida, que eu digo, aquele que já se suicidou, já passou para o outro plano. O que os familiares podem fazer por ele? Em primeiro lugar, os familiares precisam de ajuda. Porque toda a família, quando há um suicídio, hoje se estima mais ou menos em torno de 100 pessoas ficam seriamente abaladas com o suicídio. Então os familiares precisam, se é uma pessoa famosa, tu multiplica isso por 1000. Né? Então essa família precisa de apoio, precisa de ajuda em primeiro lugar, porque há um sentimento ali de culpa, um sentimento de impotência diante disso, sabe? Uma dor que não se consegue expressar, que é preciso de ajuda. E eu gostaria de agora fazer um parênteses. Além de toda a ajuda psicológica, psiquiátrica que as famílias precisam buscar, também os grupos de apoio para poder conversar sobre isso. Nós temos na estação rodoviária, onde há a sede do CVV, o grupo chamado GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Na estação rodoviária de Santa Maria. Todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas, onde essas pessoas que tiveram parentes que se suicidaram e também aquelas pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, que nós chamamos de sobreviventes de si mesmo, podem ir lá conversar, falar abertamente, com todo o apoio que nós também estamos dando lá. Agora, o que nós podemos fazer pelos suicidas, e que eles precisam muito, é fazer as preces, né? As preces são muito bem-vindas e são um bálsamo, né, que alivia. É claro que a consciência culpada, né, atormentada, né, pela dor do suicídio, e a primeira grande decepção do suicida, ao chegar no plano espiritual, é que ele não conseguiu acabar com a vida. A vida continua, continua mais vivo ainda do ele mais vivo do que nunca. E ainda com essa consciência ele culpando. Então, como nós até conversamos em off antes, são anos, são muitos anos, dependendo do caso, em que ele fica até conseguir se reequilibrar e se restabelecer. É claro que Deus é Pai e é misericordioso. E todos nós teremos, inclusive os nossos irmãos suicidas, terão oportunidades também. É claro que essas oportunidades são de acordo com a capacidade de cada um, são muitas vezes mais difíceis, mas são possíveis de ser enfrentadas. E se nós olharmos para trás, Jader, nós temos que ter misericórdia por isso, todos nós sem exceção, já passamos por o suicídio, já cometemos o suicídio direta ou indiretamente das nossas existências pregressas. Por isso, nós precisamos dessa caridade, do amor aos nossos irmãos, para que nós possamos ajudá-los. Brandão, esse com certeza absoluta era um assunto para não meia hora, 2 blocos de 15 minutos, sem dúvida que não, né? Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado da telinha aproveitou muito as palavras do Jorge Brandão. Tenho certeza disso, absolutamente. Jorge, te dou os últimos segundos. Para te deixar uma mensagem que tu desejares. Eu queria dizer a todos os nossos irmãos que estão assistindo e a seus familiares, né, que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tomamos uma decisão equivocada. Isso faz parte da nossa natureza porque nós somos seres imperfeitos. Mas no caso do suicídio, é uma tomada de decisão sem volta para essa encarnação. Então não vamos tomar a decisão de cabeça quente. Vamos procurar ajuda, vamos procurar os profissionais, vamos procurar o CVV 188, vamos de alguma forma buscar, porque o que estamos passando aqui na Terra, tudo é absolutamente passageiro. E com essas palavras do Brandão, não sem antes te agradecer muito, muito. Eu particularmente te agradeço e tenho certeza que as pessoas que estão assistindo o programa, muito mais ainda. Principalmente pessoas que têm na família pessoas com essa ideia de suicídio.
E dizendo isso, infelizmente, eu vou ter que encerrar o nosso programa. Mais uma vez agradecendo ao Jorge Brandão do CVV 188, ligação gratuita. Agradecendo, além do Jorge, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado pelo seu apoio ao nosso programa e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.